Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje iremos dar continuidade à segunda parte de nossa mensagem, As Aventuras do Viver com Cristo. Estamos na série Atos de Transformação e estamos refletindo no capítulo 16 do livro Atos dos Apóstolos. Para a nossa meditação, dividimos este capítulo 16 de Atos dos Apóstolos em 5 partes, dando foco em cada uma das partes em um dos personagens citados neste capítulo. Primeira parte, Atos 16, de 1 a 5, Timóteo. Segunda parte, Atos 16, de 6 ao 12, o Espírito Santo. Terceira parte, Atos 16, do verso 13 ao verso 15, Lídia. Quarta parte, Atos 16, do verso 16 até o verso 23, na primeira parte do verso, onde vamos estar falando então da escrava possessa de um espírito adivinhador. Quinta parte, Atos 16, do verso 23, a parte B do verso, até o verso 36, onde estaremos falando sobre o carcereiro. Em nosso último encontro, refletimos nas 3 primeiras partes deste estudo. Hoje iremos refletir na 4ª e na 5ª parte deste estudo. Iremos falar da escrava possessa de um espírito adivinhador e do carcereiro. O tema de nossa 4ª parte é o grito perturbador de uma escrava. Eu quero fazer a leitura junto com você de Atos, capítulo 16. Então nós veremos do verso 16 até a primeira parte do verso 23. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação." E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão juntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Antes de falarmos da escrava do nosso texto, me permita apresentar para você a história de Bernadette, uma jovem de 22 anos que morava no litoral norte de São Paulo, na praia de São Sebastião. Bernadette era uma prostituta muito procurada na praia de São Sebastião. Era muito comunicativa e alegre, apesar de ser portadora do vírus HIV. Bebia muito e conseguia obter um bom lucro para a casa de prostituição, pois aprendera também algumas palavras e expressões em grego para atrair os turistas e marinheiros da região da Grécia que chegavam em quantidade no cais da cidade. A jovem começou a frequentar o centro de convivência da Igreja Católica, um local de reunião, oração e estudo profissionalizante. Bernadette quis fazer catequese para a primeira comunhão. Esse dia era muito esperado por ela.
Marcos, um jovem do grupo de reflexão bíblica, ia todas as tardes ensinar-lhe o catecismo. Ela se arrumava com gosto para esperá-lo. Pouco a pouco, Bernadette foi tomando consciência da proposta de vida que Jesus lhe oferecia na comunidade que se dispunham a acolhê-la em seu meio. Não podia mais continuar na situação de morte na qual estava mergulhada. A dona da boate, percebendo que ia perder a menina de ouro e com ela o lucro que obtinha, tratou de tirar a garota dali. Da noite para o dia, mandou-a para a zona de Santos e o grupo do centro de convivência não mais a encontrou. A dona da boate também conseguiu que os agentes da pastoral da área de São Sebastião fossem impedidos de dar continuidade ao seu trabalho naquele local. Bernadette era mantida como escrava. Ela não dispunha do dom de sua vida, pois não podia fazer nada que prejudicasse os lucros da gerente da casa. Situação semelhante à de Bernadette é vivida por muitas outras mulheres e muitos outros rapazes nas mais diferentes realidades. Pessoas que de muitas formas vivem submetidas a uma outra pessoa que, fazendo uso da força física ou muitas vezes psicológica, assumiram a função de serem seus donos. Manipulam suas vidas, vendem seus corpos, decidem suas ações, administram seus lucros, sua forma de ser, enfim, condicionam até mesmo a sua forma de pensar e de agir. Escravizaram vidas humanas. Tal realidade de escravização também esteve presente na sociedade das primeiras comunidades cristãs. O texto que lemos nos relata uma história muito parecida com a de Bernadette. É a história de uma jovem escrava possessa de um espírito adivinhador, explorada por seus patrões. Literalmente, ela possuía um espírito de pitonisa, traduzido em nossas versões como espírito de adivinhação. O termo provavelmente se refere a uma serpente mística, Piton, que, segundo se acreditava, guardava o templo e o oráculo do deus grego Apolo, em Delfos, um pequeno vilarejo cujos habitantes veneravam uma antiga deusa chamada Geia, a Mãe Terra. Fica claro pelo texto a crença da população local de que a escrava possuía habilidades sobrenaturais. Sem dúvida, seus gritos frenéticos eram considerados oráculos e aceitos como tais pelos filipenses. A população de Filipos acreditava que a serpente mística falava por meio dessa escrava. Seus donos se aproveitavam da suposta inspiração da jovem e a faziam dar respostas àqueles que a procuravam, obtendo desta forma muito lucro através desta escrava. Filipos, principal cidade da região da Macedônia, tinha uma população constituída em sua grande maioria de militares aposentados. Esses homens possuíam a cidadania romana, que lhes dava muitos privilégios, como por exemplo a isenção de impostos. Além do mais, Filipos era uma cidade de cultura grega e seguia a religião imposta por Roma. O Império Romano respeitava o politeísmo de cada cidade, desde que o imperador fosse obedecido e reverenciado como o único Senhor. As pessoas que não se submetiam às leis estabelecidas por Roma eram perseguidas. Por isso, os judeus foram hostilizados em várias cidades do Império Romano. Em Filipos, a aversão aos judeus
pode ter sido um dos motivos pelos quais eles não conseguiram edificar uma sinagoga naquela cidade. Tradicionalmente, os judeus, bem como os gentios, que seguiam a fé judaica, se não conseguiam manter uma sinagoga por falta de membros ou por uma outra razão, faziam suas orações em locais abertos, como as margens de um rio. Por isso encontramos Paulo e Silas se dirigindo a um local perto do rio para fazer suas orações diárias. Paulo e Silas permaneceram alguns dias em Filipos. Um dia, quando estavam indo para o lugar de adoração, foram abordados por esta jovem escrava que possuía um espírito de adivinhação. A jovem escrava passou a seguir os missionários por vários dias, gritando: esses homens são servos de Deus. Eles anunciam o caminho da salvação para todos vocês. Paulo, irritado com esse modo de agir e frequente daquela mulher que o seguia, muito provavelmente porque isso estava atraindo muitos curiosos para saber quem eles eram, e ao mesmo tempo despertando também muitos oponentes, criando assim perigo para o seu trabalho missionário na cidade. Irritado, Paulo expulsou o espírito de adivinhação. Os patrões da jovem, por sua vez furiosos por perderem sua fonte de renda, arrastaram Paulo e Silas até a Ágora, a praça principal, onde aconteciam os julgamentos e os debates dos filósofos. Ali os dois missionários foram acusados de perturbar a cidade e, como judeus, de propagar costumes que não eram lícitos aos romanos. Os membros do tribunal mandaram despir Paulo e Silas, torturá-los com açoites e colocá-los na prisão. A partir do momento que a moça é liberta do espírito de adivinhação, ela desaparece de cena. O livro de Atos não a menciona mais. Isso se deve porque Lucas está mais preocupado em mostrar as realizações missionárias de Paulo do que as consequências dessas realizações. Contudo, a inserção dessa escrava está aí, nos fazendo olhar para a realidade daqueles que são escravizados. Na sociedade romana, o escravo ou escrava ocupava uma posição social inferior a todas as demais classes. Eles e elas pertenciam a um patrão que podia dispor deles conforme achasse melhor ou desejasse. O patrão, o senhor, tinha poder ilimitado sobre suas escravas e escravos, tanto para premiar como para castigá-los. Os escravos não eram considerados pessoas dignas de afeto e de valor. Em nosso texto, a jovem escrava aparece duplamente explorada por seus patrões. Primeiro, por ser escrava, todo o seu querer de nada valia. Em segundo, por ter o dom de adivinhação. Então ela se tornou uma propriedade de fins lucrativos para os seus patrões. O texto diz que a jovem começou a seguir Paulo e Silas gritando. Preste atenção, o verbo seguir, do grego katakoloutel, significa mais do que simplesmente caminhar atrás de uma pessoa. Ele expressa o seguir como um desejo de aprender, de ser discípula, de comprometer-se com o mesmo projeto daquele a quem está seguindo. Isso tem levado muitos a crerem que após sua libertação ela se tornou discípula de Jesus. Mas não temos como afirmar isso como uma verdade absoluta. O verbo seguir também é usado por Jesus,
Foi assim que ele convocou seus discípulos mais próximos, convidando-os a serem seus seguidores. Por trás deste termo, seguir, está a ideia de ser comprometido com o seu Senhor e com os seus projetos. Ser cristão ou cristã não é simplesmente ter fé em Jesus. Ser seguidor de Jesus é uma forma de viver que vai além das normas e princípios morais. É assumir no concreto da vida hoje a vontade revelada por Deus, que se manifestou na prática histórica de Jesus de Nazaré. É assumir hoje o mesmo modo de vida de Jesus. Talvez você esteja se perguntando: nós podemos viver essa vida de Jesus? Acredito que sim. Se permitirmos sermos plenamente conduzidos pelo Espírito Santo que habita em nós. Se vivermos e andarmos no Espírito, como descreve o apóstolo Paulo. A questão é até aonde estamos dispostos a caminhar no discipulado com Cristo. Até aonde você está disposto a caminhar no discipulado com Cristo. O jovem rico, citado pelo evangelista Mateus, no capítulo 19 de seu evangelho, do versos 16 ao verso 30, estava disposto a caminhar, mas somente até onde não precisasse abrir mão de suas riquezas. E você? Até aonde vai na caminhada com Jesus? Tudo nos leva a crer em nosso texto que a jovem escrava se dispôs a trilhar o mesmo caminho de tantas outras mulheres em Filipos que seguiram Jesus e o seu projeto. Ela acreditou na força da vida presente nas comunidades dos seguidores e seguidoras de Jesus e viu ali a possibilidade de salvação para si. Por isso, ela seguia Paulo e Silas, Timóteo, Lucas, insistentemente. Entretanto, não sabemos se ela conseguiu se libertar do poder opressor de seus patrões. Como esta jovem escrava do livro de Atos dos Apóstolos, Bernadette e tantas outras mulheres continuam gritando na esperança que um dia alguém apareça para libertá-las. Não sabemos qual foi o destino da jovem escrava do livro de Atos, nem qual foi o destino de Bernadette. Mas a existência de todas elas e seus gritos ecoam, ainda que muitas vezes abafados ou silenciados pelos patrões de uma sociedade acostumada a oprimir. Seus gritos continuam sendo uma denúncia e ao mesmo tempo um anúncio. Denúncia de uma sociedade que discrimina e que trata as mulheres como objetos descartáveis, principalmente as mais empobrecidas. Anúncio que convoca todos nós para somarmos forças na construção de um mundo mais justo, fraterno e solidário, em conformidade com o projeto de vida plena que Deus deseja entregar a cada ser humano por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A realidade da escravidão em nossos dias nos pede uma revisão que começa em nós, em mim e em você. Qual é a nossa posição diante dos gritos de milhares de mulheres, homens e crianças que vivem em situação de escravidão? Seja ela escravidão financeira, religiosa, quantos pastores manipulam o seu rebanho, psicológica, sexual, trabalhista ou qualquer outra.
Jesus morreu na cruz para que verdadeiramente fôssemos livres. A liberdade espiritual oferecida por Cristo Jesus a nós, pecadores, nos convoca a vivermos essa liberdade em todas as dimensões de nossas vidas e a conduzirmos aqueles que ainda vivem em algum tipo de escravidão à liberdade. O que fazer concretamente para que nossas igrejas, para que a nossa maneira de viver e de se relacionar sejam um espaço de salvação, no qual os que se encontram em escravidão possam se sentir acolhidos e acolhidas, onde possam receber e partilhar seus dons. Precisamos pôr fim a todo e qualquer tipo de escravidão. Quero convidar você agora para nós irmos para a nossa quinta parte deste estudo. O tema desta última parte do estudo é o valor da vida do carcereiro. Quero convidar você à leitura do texto de Atos, capítulo 16. Nós vamos ler a parte B do verso 23 até o verso 36. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso! Estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa." E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte estes homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair. Vão em paz." Os donos daquela escrava, quando perceberam que tinham perdido uma fonte de lucro, ficaram revoltados. Eles arrastaram Paulo e Silas até a praça principal, onde estavam as autoridades da cidade. Diante os magistrados, disseram que Paulo e Silas estavam causando grande confusão e perturbação na cidade, propagando costumes judaicos que não eram permitidos em Roma. É interessante percebermos que em nenhum momento a jovem foi mencionada na acusação. Toda a denúncia partiu do confronto entre os interesses romanos e os interesses judeus. Na época, a religião judaica era permitida dentro do império. Porém, os judeus não poderiam tentar converter os cidadãos romanos e, naquele momento, também não havia ainda ficado claro para os romanos a distinção entre cristianismo e judaísmo. Com todo o tumulto que se aglomerou na praça da cidade, os magistrados ignoraram qualquer procedimento legal e deram ordem para que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados. Por serem eles cidadãos romanos, não poderiam, de forma alguma, terem passado por essa sessão de tortura. Paulo e Silas foram lançados na prisão. Ao carcereiro foi ordenado
que ele guardasse os 2 prisioneiros com segurança, ou seja, com total rigidez. O carcereiro então colocou Paulo e Silas no cárcere interno e prendeu seus pés no tronco. As cadeias da época eram divididas em 2 partes, o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa, os presos desfrutavam de mais liberdade, podendo andar e receber visitas. Já na parte interna, o aprisionamento era bem mais rígido e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. A prova disso é que o carcereiro colocou as pernas de Paulo e Silas no tronco, para que se tornasse impossível qualquer possibilidade de fuga. O próprio uso do tronco nas pernas também era um tipo de tortura, pois o preso perdia praticamente toda a mobilidade, além de que muitas vezes os buracos de cada perna eram bem afastados, causando grande incômodo. Com seus corpos totalmente doloridos pelos açoites e submetidos a condições subhumanas, Paulo e Silas resolveram orar a Deus e cantar louvores a Ele. Naquele momento eles estavam com dor, fome, sede, mas seus corações estavam voltados a Deus. Eles estavam na cadeia, porque decidiram libertar uma jovem escrava do poder demoníaco que lhe acompanhava e a tornava objeto de lucro nas mãos de homens sem escrúpulos. Diante a injustiça praticada a eles e o sofrimento que lhes foram impostos, Paulo e Silas decidiram apenas adorar a Deus por meio de orações e hinos. Quando nos sentimos injustiçados, somos tendenciosos a murmurarmos, mas diante das dificuldades e injustiças, a melhor escolha é confiarmos em Deus e adorá-lo, pois só Ele sabe os planos que tem para nós. O texto nos informa que os outros presos também ouviram as orações e os cânticos de Paulo e Silas. Com toda certeza, esse foi um testemunho genuíno de 2 discípulos de Cristo. Certamente Paulo e Silas entendiam que não tinham qualquer direito de reclamar diante do sofrimento, pois Jesus sofreu calado no Calvário por eles. Certamente sofrer por Cristo era visto por eles como honra e não vergonha. A Bíblia diz que de repente houve um violento terremoto, de maneira que os alicerces da prisão foram sacudidos. Com isso, todas as portas foram abertas e todas as correntes dos prisioneiros se soltaram. É verdade que na Macedônia havia incidência de terremotos, porém, claramente esse terremoto específico foi providência divina. Ou seja, Deus usa até mesmo de meios naturais para prover milagres inexplicáveis. Aquele terremoto tinha um papel decisivo no propósito de Deus. Não foi apenas uma coincidência. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, nenhum deles escapou, fugiu. É possível que todos ficaram perplexos ao redor de Paulo e Silas, admirando o poder do Deus deles. As orações e as músicas cantadas por Paulo e Silas fizeram com que todos os prisioneiros compreendessem que o Deus deles havia libertado a todos. Quando o carcereiro acordou e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, ele planejou se matar. Ele sabia que se um único prisioneiro escapasse, sua própria vida seria dada em troca pela vida do fugitivo. Sendo assim, ele estava condenado à morte aos seus olhos. Esse era o valor que o imperador romano dava à sua vida. Entretanto, antes que ele tirasse sua vida, Paulo o avisa que ninguém havia fugido. Aqui precisamos fazer algumas considerações, pois é justamente neste ponto onde várias interpretações erradas são tomadas.
Algumas pessoas utilizam essa passagem para tentar ensinar que a oração da madrugada é mais poderosa. Tão poderosa que até mesmo um terremoto ocorreu quando Paulo e Silas oraram à meia-noite. No entanto, esse ensino é completamente estranho aos ensinos das Escrituras. O terremoto aqui não serviu para mostrar a eficácia da oração feita num determinado horário da noite ou da madrugada. Outras pessoas também usam esse relato sobre Paulo e Silas na prisão para pregar um tipo de determinismo, onde Deus faz qualquer coisa para resolver o seu problema. Para muitos é só louvar e pronto. Um terremoto virá sacudir sua vida e te libertar de seus problemas. Não é bem assim. Em primeiro lugar, não há qualquer evidência no texto que Paulo e Silas tenham orado para que fossem libertos da prisão. Muito menos que tenham solicitado o terremoto que ocorreu. O texto claramente parece indicar que os dois missionários estavam simplesmente rendendo graças ao Senhor. Acredito que eles nem esperavam por tamanha libertação. Devemos nos lembrar que Paulo foi preso outras vezes e não houve novos terremotos. Essa foi uma experiência única. O que houve ali foi a perfeita execução de um plano do Senhor. O terremoto foi um instrumento usado por Deus para que seus propósitos soberanos fossem cumpridos. O terremoto não apenas quebrou as correntes que prendiam Paulo e Silas e abalou os alicerces do cárcere. Foi muito mais além do que isto. O terremoto quebrou as correntes da incredulidade e abalou os alicerces do coração do carcereiro e também de toda a sua casa. Aquele terremoto revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a soberania de seus propósitos eternos. O grande objetivo do terremoto pode ser notado nas palavras do carcereiro. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas lhes responderam: creia no Senhor Jesus. A salvação havia alcançado não só o carcereiro, mas toda a sua casa. Paulo e Silas ensinaram àquela família a palavra do Senhor. E imediatamente todos foram batizados. Naquele momento, o carcereiro já não era mais o mesmo. Ele havia nascido de novo. Sua atitude já demonstra o caráter de alguém regenerado. Se poucas horas antes ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com suas necessidades, prendendo seus pés no tronco, agora ele estava cuidando das feridas destes 2 missionários, Paulo e Silas. Somente o Espírito Santo pode promover uma transformação tão radical. O carcereiro também conduziu Paulo e Silas até sua casa. Certamente também Timóteo, Lucas, e ali os alimentou. Para ele, Paulo e Silas não eram mais prisioneiros, mas agora irmãos em Cristo. O texto bíblico nos informa sobre a grande alegria do carcereiro, por não só ele ter recebido a Cristo, mas toda a sua casa, toda a sua família terem crido em Deus. A expressão grega deste texto revela uma confiança permanente, ou seja, a fé daqueles irmãos não era apenas nominal, baseada apenas em um sentimento momentâneo. Era uma fé genuína, verdadeira, duradoura. Depois, Paulo e Silas voltaram voluntariamente para a prisão. Eles não tentaram se aproveitar da situação para fugir. Se eles tivessem fugido, logo após o terremoto, o carcereiro teria se matado e ido para o inferno. A decisão de Paulo e Silas privilegiou o carcereiro que os mantinha presos e não o desejo pessoal de libertação. Eles poderiam ter ido embora, mas a vida do carcereiro tinha valor para eles.
No outro dia, pela manhã, as autoridades ordenaram que os dois fossem soltos. Entretanto, Paulo se recusou a ir e também expôs a injustiça que tinha sido cometida com ele e com Silas. Como cidadãos romanos, exigiram uma retratação pública. A revelação de que Paulo e Silas tinham cidadania romana perturbou os magistrados, que foram até a prisão e pediram desculpa a eles, implorando também que eles deixassem a cidade. Após saírem da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia, onde se reuniram com os irmãos e, depois de encorajá-los, partiram de Filipos. O episódio da prisão de Paulo e Silas nos fornece duas grandes lições. A primeira lição: não temos que negar a dor, seja qual for a razão dela. Não somos chamados para fingir que não está doendo. O sofrimento faz parte de nossa existência, mas precisamos, em meio à dor, olharmos para a cruz e nos lembrarmos de que Jesus certamente sofreu muito mais, experimentou dores mais intensas por causa dos nossos pecados do que qualquer dor que possamos experimentar. Temos que olhar para a cruz e percebemos que mesmo diante nossa dor, existe uma razão para nos alegrarmos, pois a vida abundante nos esperando na ressurreição. Segunda lição: precisamos dar valor a todas as pessoas, mesmo que elas sejam para nós carcereiros, que nos aprisionam e nos subjugam. Elas necessitam do Evangelho de Cristo. E você pode ser um instrumento de Deus que a conduzirá à nova vida em Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente.